Boa noite a todos, a todas. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta essa audiência pública que vai discutir o projeto de lei complementar 23/2017, que inclui os artigos 175A, 175B e parágrafo único. Altera ainda a redação do artigo 176 da Lei Complementar 1616, de 19 de janeiro de 2004, que é o Código do Meio Ambiente. Antes de começar, eu quero agradecer a presença de todos. A gente esperava uma presença de mais pessoas, porque nós estamos hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente, para discutir um assunto tão sério, algo que tem causado alguns constrangimentos em nossa cidade, e que nós podemos melhorar, pelo menos, a forma de compensação em casos como o que existiu recentemente, está existindo ainda em Ribeirão. Hoje, o bairro que foi afetado foi o Parque dos Pinos. Na semana passada, o Heitor Rigon. Nós tivemos outros bairros lá na Zona Oeste, muitos bairros lá no Lacerda Chaves. A Avenida também sofreu ali com essa ação. Nós temos a General Euclides Figueiredo, de fora a fora, pegando os bairros do Quintino, Simeone, Avelino Palma. Nós tivemos na Via Norte também, na Zona Sul. Então, foram vários locais na cidade. Na verdade, foi um pedido feito pela CPFL para a extração de 1.370 árvores que eles julgavam necessárias por estarem embaixo do linhão. Nós temos visto algumas entrevistas do secretário do Meio Ambiente, que diz que tem uma lei da década de 30 que proíbe árvores de grande porte embaixo do linhão, mas a grande maioria dessas árvores não tinham mais que 3,5 metros de altura. Então, elas eram árvores que eram possíveis continuar ali. A gente está em Ribeirão há muito tempo e eu nunca tive notícia de acidentes acontecidos embaixo de linhões na cidade de Ribeirão Preto, por conta das árvores. Eu não tive notícia, talvez eu esteja errado, mas não tive notícia disso ainda. Então, nós ficamos chocados, até porque foi feito de forma linear, não respeitando o que estava se fazendo, não teve critério de extração, não teve manejo. Lá no Quintino 2 e no Simeone, vários moradores pegaram ninhos de pássaros e estão dando comida para os pássaros na boca, né? Um caso que ficou simbólico, apareceu em vários canais de TV, foi de uma asa branca, né? De uma pombinha asa branca que um morador está cuidando dela até hoje. Paulo é o nome do morador. Então, o que nós vemos é que foi uma série de equívocos, desde a autorização da prefeitura, que comete um grande equívoco quando autoriza. Porque o Código do Meio Ambiente, ele prescreve que para árvores comuns deveria haver uma compensação de plantio, não de doação de mudas, de plantio de 25 árvores por árvore extraída. O que eles fizeram foi uma doação de 10 árvores por árvore extraída, muito aquém do que deveria ter sido feito. Né? Então, além de nós não termos o plantio em determinada área, que deveria ter sido apontada pelo poder público, com garantia de crescimento desse plantio, ou seja, da manutenção nessa área, a CPFL simplesmente fez a doação das mudas para a prefeitura. E, infelizmente, isso é uma realidade, antes dessas mudas saírem do horto, boa parte delas acaba se perdendo. Depois que sai do horto, nós sabemos que também tem uma boa parte que não chega nem a ser plantada. E as que são plantadas sem manutenção também são perdidas. Então, nós sabemos que dessas 13 mil árvores que foram doadas, menos do que a metade vão virar árvores adultas. É uma pena a gente enfrentar isso na cidade de Ribeirão Preto. Além disso, nós precisamos criar ferramentas para proteger o que nós temos. Ribeirão Preto, nós sabemos que é uma cidade muito quente. E uma extração de árvore nesse nível, em determinados bairros, ela chega a alterar o microclima ali da região.
ela causa uma alteração no microclima da região. Então é muito preocupante o que essa ação fez. Eu vi muitas pessoas revoltadas, muitas pessoas buscando as redes sociais, e hoje nós temos esses caminhos para mostrar o que tem acontecido, e gostaria de deixar claro que aqui ninguém está contra A ou contra B. O que nós estamos é a favor da cidade de Ribeirão Preto, que já é uma cidade muito quente, e é a favor do meio ambiente. Nós temos aqui na casa uma comissão especial de estudo para instituir. Dr. Marcelo, queria já convidá-lo para ficar aqui à vontade com a gente, Dr. Marcelo. Inclusive, sentar aqui do meu lado, se o senhor quiser, por favor, seria uma honra tê-lo aqui, viu? Mas só para vocês terem uma ideia, puxei o Dr. Marcelo aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui na Casa Aberta uma comissão especial de estudos para instituir o IPTU verde na cidade. O que seria o IPTU verde? Nós teríamos algumas vantagens para as pessoas que adotassem algumas práticas ambientais na cidade, como, por exemplo, captação da água da chuva, reutilização de água, né, reutilizar a água lá que lavou a roupa para lavar o quintal, entre outras coisas, ter sistemas de aquecimento de água, de aquecimento natural de água, ter sistema de geração de energia elétrica, fotovoltaico ou algum outro, que possa, de uma forma ou de outra, otimizar a utilização desses recursos em sua residência, separar o lixo, entre outras ações ambientais que, oxalá, pudéssemos ter já as pessoas praticando isso sem que houvesse uma lei criando vantagens para que ela faça. Mas, infelizmente, não é assim. E a gente sabe que algumas coisas, por exemplo, um sistema de captação de água da chuva, ele prescinde de recursos financeiros. Então, nós podemos dar uma contrapartida, né, através desse desconto no IPTU, por exemplo, para quem investir num sistema de captação de água da chuva na sua casa. Nós temos notícias que a partir de R$500 é possível montar um bom sistema de captação de água da chuva. Então, eu desviei um pouco do assunto aqui para dizer que essa casa tem tentado, de uma maneira ou de outra, o vereador Marcos Papa, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente, tem feito algumas audiências públicas aqui também para discutir esse assunto. Recentemente, o vereador Marinho Sampaio fez a lei do Ribeirão Mais Verde, que é uma lei que estimula que as pessoas plantem gramas em terrenos baldios, terrenos desocupados. Então, é uma série de ações que visam melhorar a qualidade de vida na cidade. E, como eu disse, nós em Ribeirão Preto temos um déficit muito grande no que diz respeito a árvores por habitante, né? E esse déficit acaba, ao invés de a gente trabalhar para compensar esse déficit, a gente tem esse déficit aumentado, porque ações como essa que aconteceu, proporcionada pela CPFL, ela causa esse tipo de prejuízo. Só lembrando também que no começo do ano nós aprovamos uma lei de minha autoria que obriga agora não só a CPFL, mas qualquer empresa que explore os postes de energia e que fazem a poda de árvores com o intuito de proteger a sua fiação, ela é obrigada a retirar aquele resíduo verde que sobra. E desde então as empresas estão fazendo isso, as empresas já se adequaram e estão fazendo. O Celso falou que não, nem sempre, Celso, estão largando. Eu queria depois, se vocês puderem, porque já é lei, já foi sancionado, se vocês puderem me passar os locais onde as empresas estão fazendo poda. Estou falando isso porque eu fiquei muito feliz quando eu vi a empresa mesmo, CPFL, com um caminhão que já triturava, eles estavam podando, já triturando e jogando dentro do caminhão. Mas vocês estão me passando essas informações, depois eu queria anotar, justamente para que a gente cobre, porque agora existe uma lei que obriga eles a retirarem também o resíduo verde. Até porque a prefeitura não tem dado conta de atender a população, que é quem paga os impostos e não tem nada em troca. Essas empresas, elas só estão podando essas árvores nesses locais porque elas estão protegendo a fiação delas, para não causar prejuízo para elas. Bom,
Essa audiência pública, ela vem, então, para que nós possamos discutir o projeto de lei complementar número 23/2017, que inclui os artigos 175A, 175B e parágrafo único, altera a redação do artigo 176 da Lei Complementar 1616, de 19 de janeiro de 2004, que é o nosso Código do Meio Ambiente. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, necessidade que temos de reforçar nossas ações em proteção ao meio ambiente. E convictos de que é possível convivermos em harmonia, até para melhor qualidade de vida nossa e dos nossos filhos, das gerações que viriam, eu acho que motiva a gente a estar aqui. Hoje nós estamos em poucas pessoas, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui estão interessadas e nós vamos produzir bastante. Eu gostaria também de informar para vocês que essa audiência pública ela é obrigatória. Nós temos, regimentalmente, o doutor Marcelo está aqui, quando nós vamos alterar um estatuto da cidade, ou nesse caso o Código do Meio Ambiente, nós precisamos de promover audiências públicas. Essa é uma audiência pública que ela é necessária para a alteração dessa lei. Foram convidados secretário de Governo, secretário do Meio Ambiente, Ministério Público, através do GAEMA, OAB, vereadores, população em geral, mediante convocação por publicação no Diário Oficial do Município e no site da Câmara, além de imprensa. Eu já agradeço aqui a imprensa da TV Câmara e a Rede Record, que está cobrindo o nosso evento também. Eu já faço esse agradecimento especial, muito importante. Obrigado à Rede Record também. Esse projeto, como eu disse, foi apresentado em razão do desmatamento que a CPFL continua provocando em nossa cidade. Eles invocam algumas legislações arcaicas e passadas. Por exemplo, o secretário do Meio Ambiente ele justifica dizendo de uma lei da década de 30, uma lei que tem 80 anos, é a lei que eles estão embasados autorizando essas podas. Outra coisa, essa extração, mesmo ela ocorrendo, eu até entendo que em alguns casos, determinados casos, não acredito que nos 1.370 extrações que ocorreram, mas em alguns casos elas poderiam ter sim um fundo de necessidade, mas nós não poderíamos deixar passar como passaram a falta de compensação. É lógico que nós temos que brigar até o fim para que não haja nem a necessidade de compensar, porque nós queremos que essas árvores não sejam extraídas. Mas quando existe a necessidade de compensação, nós precisamos de cobrar isso. E o intuito dessa lei é justamente essa. Nós estamos propondo essa lei, com alterações no Código do Meio Ambiente, para que as compensações sejam feitas previamente à autorização para extração. Então, se alguma empresa, alguma construtora vai extrair, ela tem que compensar antes. Deixa eu só fazer um adendo. Eu disse que são 25 árvores por árvore extraída. Em alguns casos, como casos de árvores nativa, essa compensação, depois de avaliada por um técnico da secretaria, pode chegar até 200 árvores por árvore extraída, né? Nós estamos querendo imaginar que dessas 1.370 árvores que foram extraídas, nenhuma seja árvore nativa, o que eu acho muito difícil, né? Porque aí aumentaria muito. E mesmo sendo assim, eu fiz uma conta rapidinha ali com o pessoal da Record, só para vocês terem uma ideia, nós temos aí um déficit de extração muito grande. Por quê? A prefeitura ela recebeu, pela autorização que foi outorgada à CPFL para retirada, ela recebeu um pouco mais de 13 mil mudas de árvores, não plantadas. Só que para extrair 1.370 árvores, ela deveria receber 34.250 árvores plantadas e com a manutenção dessa área onde a árvore fosse plantada. Então, olha que existe uma diferença muito grande. E essa compensação, com a mudança, com a modificação que a gente quer fazer na lei, ela seria feita
previamente à extração. Só seria autorizado depois que for feito o plantio. Nós também queremos, com essa mudança, a divulgação prévia das extrações no site da Prefeitura, salvo urgências e emergências. Existem casos que a árvore está caindo em cima de uma casa, não dá tempo de publicar e tal, aí a gente entende. Mas, nesses casos, em havendo extrações de urgência e emergência, as mesmas também deverão ser dadas publicidade no site da Prefeitura, mesmo que seja feito após essa poda. Então, na regra geral, duas coisas. Previamente, compensação e também as extrações vão ser divulgadas no site da Prefeitura. Você estava, né, na última audiência pública, reunião da Comissão do Meio Ambiente. A CPFL insistiu no fato de que eles divulgaram nos bairros onde houveram extrações via carro de som. Todo mundo que estava aqui dos bairros disseram que nunca ouviram um carro de som. Eu também nunca ouvi. Minha família, lá do Quintino 2, não ouviram. Então, não houve essa divulgação. Eles assinaram um termo, um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, garantindo que, além disso, há 8 anos atrás, há 8 anos atrás não, há 4 anos atrás, garantindo que, sempre que fosse haver esse tipo de extração ou poda drástica, eles fariam no entorno essa divulgação. Mais do que isso, eles teriam que ter colocado embaixo de todos os linhões informações, através de placas, de que naquele local não se deve plantar árvore de grande porte. E também não fizeram, nós não temos essa informação em nenhum lugar. Bom, e como eu estava dizendo, as extrações de urgência e emergência deverão garantir a integridade da fauna e das espécies vegetais e animais, assegurando a manutenção do ecossistema a que pertence essa fauna. Bom, eu vou até fazer uma consulta ao Dr. Marcelo. Fiz o resumo, o projeto está aqui. A expressão legal, você acha muito? Não. Até para a gente... Pessoal, nós preferimos pecar pelo exagero do que faltar com alguma coisa, né? Não existe a convenção de que o projeto tem que ser lido inteiro, mas é um projeto relativamente curto, não muito grande. Eu gostaria de lê-lo todo antes de abrir a palavra ao plenário. Pode ser? Alguma objeção? É bem rápido. A ementa inclui nos artigos 175A, 175B e parágrafo único, altera a redação do artigo 176 da Lei Complementar 1616 de 2019, 1616 de 19 de janeiro de 2004, o Código do Meio Ambiente, conforme especifique e dá outras providências. Artigo 1º, a Lei Complementar 1616 de 19 de janeiro de 2004, ficará acrescida dos artigos 175A, 175B, que passarão a vigorar com a seguinte redação. Artigo 175A. As extrações previstas no artigo 175, quando obrigatória a compensação ambiental, só poderão ser realizadas se a medida compensatória pela degradação atender às respectivas extrações. Artigo 175B. Fica terminante proibida a extração de árvore que não tenha sido objeto de divulgação no sítio eletrônico da Prefeitura ou em outro meio eletrônico disponível, excetuando-se os casos previstos no artigo 176, que são os casos de urgência. Parágrafo único. As extrações previstas no caput desse artigo não desobriga o Poder Executivo a divulgar na rede mundial de computadores as solicitações e autorizações de corte de árvore no município, observando-se, em qualquer hipótese, o disposto na Lei 13.285, de 17 de junho de 2014, e na Lei 13.777, de 5 de maio de 2016. Artigo 176 da Lei Complementar
1616, de 19 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 176. Em situações emergenciais que envolvam a segurança pública, onde são necessárias a poda e extração, dispensa-se a autorização referida no artigo 175 do Corpo de Bombeiros e as necessidades de serviços públicos credenciados, devendo estes comunicarem a intervenção devidamente justificada posteriormente à Secretaria do Meio Ambiente, observando-se a garantia da integridade da fauna, das espécies vegetais e animais, assegurando a manutenção do ecossistema ao qual pertencem. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o conteúdo da lei. Eu quero, então, abrir agora a palavra para quem quiser fazer uso, se alguém aqui quiser fazer uso da palavra. Não, está tudo ligado, Marcelo, já testamos até. Oi, eu posso fazer só uma pergunta? Só se identifica, Maria Silvia, só para a gente ter arquivado aqui. Meu nome é Maria Silvia. Eu queria saber se a audiência pública a gente vai tratar só sobre a extração da CPFL ou vai ser uma audiência para a gente tratar sobre compensação ambiental na cidade? Na verdade, nós vamos tratar sobre essa lei, não é nem no caso da CPFL. O caso da CPFL é que deu origem, né, que nos motivou a criar essa lei. Então, nós vamos tratar sobre o que nós estamos aqui propondo, essa mudança de fazer a compensação antes que a autorização seja expedida. Mas... Há um termo aqui da questão da compensação. Isso. Como a compensação, como trata da compensação, né, está aqui, fica à vontade também para fazer qualquer adendo nesse sentido. Então, podemos falar de compensação. O que eu queria só separar é que, na verdade, nós não vamos discutir o caso específico da CPFL, mas foi esse caso que nos deu causa a entrar com esse pedido de mudança. Queria convidá-los, se vocês quiserem vir aqui, pode ficar à vontade, viu? Pode, tá bom? Vem, Paulinho, vem fazer parte aqui com a gente. Obrigado. Mais elegante que eu, pegar um copo na altura do teu merecimento. Obrigado. Eu gostaria de ter a palavra. Pode ficar à vontade, então, Maria Silvia. Paulinho, senta numa mesa dessa, que aí você pode também pedir uma palavra. Toninho, desculpa. Toninho é lá da Zona Oeste também. Deixa eu só fazer, antes de passar a palavra para a Maria Silvia, só agradecer a todos que estão aqui. Celso Bonilha, representando, me desculpem, viu, a todos os assessores que eu ainda não falei, na empolgação aqui. Celso Bonilha, representando o gabinete do vereador Marinho Sampaio. O Rudney Rossi, o Ney, representando aqui o gabinete do vereador Maurício Gasparini. Madalena Bueno. Madalena, obrigado. Ela é lá do Sumarezinho, CLS, Conselho Local de Saúde do Sumarezinho. Maria Aparecida dos Santos, Cidinha, muito obrigado, Cidinha, também Consegue Oeste. Maria Silvia Roque, Consegue Oeste. Andréia, representando o vereador Marcos Papa. Andréia, Bombonato. Antônio Fernando, representando o vereador Nelson das Placas, o Antônio está aqui. Adriano Isaías, assessor parlamentar. Marcelo Vieira Ramos. Leonel Vendrúsculo. Antônio José Dequec. Então, eu quero agradecer a todos pela participação aqui nessa audiência pública. Doutor Alexandre, doutor Fernando Ramos. Aliás, cobrar que os senhores também assinem a lista de presença aqui. Doutor Fernando Ramos, Estívia, Silvia, todos aqui da assessoria. Maria Silvia, eu vou passar a palavra então para você. Fique à vontade para usar. Eu vou começar por essas extrações de árvores da CPFL,
que nós percebemos que no Lacerda Chaves elas foram totalmente extirpadas na Avenida Doutora Nadir Aguiar. Os moradores, eu acho que 100% dessa região aí nessa avenida, eles trabalham. Então, o que alguns moradores disseram é que eles bateram nas casas antes de extrair, avisando só sobre a extração. Mas não houve comunicado prévio e aí, quando eles chegaram, final de tarde, as árvores estavam todas no chão. Bom, eu entrei em contato com a Casa Civil e a informação que eles me deram é que serão feitas essas 1.300 e poucas podas na cidade, que a Ivo Paresc, que é a nossa avenida, ela também sofrerá essas extrações. Eles já derrubaram algumas árvores e essa massa verde, você chama de resíduo verde, ele não foi recolhido. Os comerciantes tiveram que recolher e levar para um terreno baldio. Isso aí já faz, acho que um mês, perto da Casa Cidi, inclusive, ali na Ivo Paresc, ali na altura do Domiele, Planalto Verde de um lado e Domiele do outro. E eu vou fazer barulho, a hora que eles, que a CPFL vier para frente, ali para o nosso pedaço da Ivo Paresc, eu vou fazer barulho. Eu vou chamar a imprensa, eu pretendo chamar viatura de polícia, apesar de que na doutora Nadir Aguiar, segundo os moradores, a polícia militar deu cobertura para eles. Eu não sei se é verdade. Bem dito por você. Na verdade, não é a polícia militar. Pasmem. Nós temos um déficit muito grande de guarda municipal na cidade de Ribeirão Preto. Vocês que trabalham com segurança pública sabem o quanto nossas creches, nossas escolas, nossos postos de saúde, faltam seguranças e pessoas que possam trabalhar nesses lugares. A Guarda Municipal está destacando uma ronda ambiental com 3 guardas ali para acompanhar todo esse trabalho, o que me deixa indignado, porque está prestando serviço para uma empresa pública, está acompanhando uma empresa pública, né? Infelizmente, uma empresa privada, que presta serviço público, mas é uma empresa privada. Então, desculpa, Maria Silva, te interromper, mas você tem toda a razão também nisso. Eu trouxe aqui o nosso processo. Ele foi movido há 15 anos atrás, em 2002. Esse processo aqui, nós reivindicamos urbanização de área verde de 50 mil metros quadrados no bairro Portal do Alto, em frente à Igreja Católica, e ele sofreu vários recursos. Agora, terminaram os recursos, a Prefeitura terá que urbanizar. Por que eu estou falando sobre essa área? Porque, segundo a antiga secretária de obras, né, infraestrutura, a Isabel Farias, nós a convidamos para participar de uma reunião da Associação de Moradores, que eu também sou presidente da associação, e ela esteve lá nessa área e nós a levamos para ela ver a compensação ambiental que a MRV fez, não só nessa área, mas perto do Pico do Mirante. Eles simplesmente jogaram essas mudas com uma distância muito pequena entre uma muda e outra. Essas árvores já cresceram. Parece que depois de 2 anos não é possível extrair essas árvores, né? E, para azar nosso, quase todas essas mudas pegaram. Ali, aquela área ficou sem segurança nenhuma, não tem iluminação, não tem calçamento, e agora que existe, nós fizemos esse projeto na época, agora que esse projeto vai ser executado, como que nós faremos com essas árvores? Eles fizeram compensação ambiental ali ao lado do Pico do Mirante, a mesma coisa. Eles jogaram as mudas lá, não regam, foi feito de uma forma assim indiscriminada, sem critério, sem nada. E nós procuramos o Ministério Público, a Associação de Moradores, eu não sei, não lembro se o Toninho estava presente. Nós procuramos o Ministério Público, porque eu não sei se eu estou falando besteira aqui, mas essa compensação ambiental, ela deveria ser e ter uma indicação do poder público, da prefeitura. Por exemplo, na Zona Sul, quando eles desmatam uma área para construir algum empreendimento, o que eles têm feito? Eles urbanizam, fazem a compensação ambiental em frente desses condomínios. E essa área verde, normalmente, tem um vigia desse condomínio que não deixa as pessoas nem sentarem nos bancos, né? E essa compensação ambiental deveria ser indicada pela prefeitura e não essa consultora escolher essa área, beneficiando, inclusive, o empreendimento dela.
E nós pedimos isso para o promotor, para que ele indicasse nossa área, caso houvesse algum desmatamento em algum local, para que essa área fosse... que nós fôssemos indicados, mas com um projeto, com critérios, não como estava sendo feito. Foi na administração passada e levamos esse projeto aqui, inclusive. Então, eu queria falar sobre essas duas questões. Essa poda de árvore que está sendo feita agora e a compensação ambiental, do modo geral, que tem que ser cobrada da prefeitura para que eles organizem isso. Nós tivemos estou falando muito? Nós tivemos no Horto Florestal e nós trouxemos 124 mudas para aquele projeto Tá com Calor, Plante Árvores. E conversamos lá com a pessoa responsável e ele falou que essas mudas que as consultoras levam, a maioria morre ou não existe interesse da população, nem de ambientalistas, de utilizar essas mudas. Então, essa perda... Ela já acontece no próprio horto florestal. E depois, quando elas são plantadas, não tem manutenção, não tem rega, são em áreas difíceis. E aí eu queria que essa comissão, aqui não sei se é uma comissão, é isso? É uma audiência pública. É uma audiência pública, mas através da comissão responsável, cobrasse isso da prefeitura. Tá, mas tudo que você está falando está indo para a ata. E o que não for... com referência direta, boa parte do que você falou tem referência direta a esse projeto. O que não for, nós vamos encaminhar também essa ata para a Comissão do Meio Ambiente também. Então, a questão vai ser demandada da mesma forma. Então, pode ficar à vontade. Tá bom, obrigada. Obrigado, então, Maria Silvia. Mais alguém para fazer alguma observação? Toninho. Fica à vontade. Toninho, faz só um favor, puxa o microfone um pouco mais próximo de você, pode puxar que ele vai, e aperta o botãozinho aí até a luz ficar verde, aí você tem que segurar. Não, você vai ter que sair. Entendi agora. Boa noite a todos. Eu só queria reforçar a fala da Maria Silvia, porque na nossa região, na região oeste, na Associação dos Moradores, em que pese a importância da reconstrução, da importância do reflorestamento, né, da compensação dessas árvores, mas tem que haver um projeto a qual a associação dialogue com as associações de moradores e que a gente possa fazer de uma maneira organizada. Porque, a exemplo do que a Maria Silvia falou, nessa região havia um planejamento dos moradores da região de construir uma praça pública, né, a qual a população poderia participar e, sem critério algum, e sem diálogo nenhum com a Associação de Moradores, foram lá e fizeram um reflorestamento nessa área. Hoje está se tornando uma mata fechada, né? Uma região que tem muitos riscos de violência, né? E as pessoas que frequentam a escola pública, na frente, do lado tem uma escola pública, na frente tem a igreja, há um risco muito grande. Então, nós gostaríamos que houvesse um planejamento, assim como a Maria Silvia falou, que nas regiões, regiões mais valorosas da cidade, eles fazem um planejamento de uma maneira organizada, de uma aparência melhor, e nas regiões da periferia, onde há uma incidência talvez de um pouquinho maior de violência, eles vão lá, fazem um reflorestamento numa área pública bem centralizada, de uma maneira desordenada. E a exemplo do que ela falou, na nossa região são dois, o Morro do Pico, que há um planejamento da Associação de Moradores da região oeste para fazer, é um ponto turístico da cidade, que é o primeiro Mirante. Dia do ano, o Morro do Mirante. A parte mais alta da cidade, é um ponto turístico da cidade, e eles foram lá e fizeram um reflorestamento em que pese. Observou todas as regras de distanciamento das árvores, mas nós gostaríamos que fosse feito de uma maneira planejada, de uma maneira ordenada, na qual a população poderia usufruir dessa área verde, que ela viesse... Ter um parque instalado mesmo. Um parque... com bastante árvores, não somos contra a árvore, mas tem que ser de uma maneira organizada, agora a população pode utilizar dessa área verde também. Agora, da maneira como eles colocam nas áreas bem centralizadas no bairro,
e que se torna uma mata fechada, é muito complicado para a população que vive nessas regiões. Então, assim, a nossa reivindicação é que a Prefeitura, ao indicar essas áreas, dialogue com a Associação dos Moradores, porque muitas das vezes a associação tem outros planejamentos, outros projetos, e nem sempre são respeitados. Muito bom. O doutor Marcelo estava me dando uma sugestão aqui também, e eu conversei com o Fernando, em cima dessa manifestação do Toninho e da Maria Silvia, eu gostaria de sugerir, então, que nós fizéssemos nesse projeto uma emenda, né? A gente fazer a sugestão de uma emenda ao projeto, lembrando a vocês que tudo que a gente está fazendo aqui ainda tem que passar pela Comissão de Justiça também, então nós poderíamos ter algumas emendas que possam ser barradas na Comissão de Justiça, mas a gente propôs uma emenda, então, de que as compensações, as áreas a receberem as compensações deverão ser indicadas por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, e não, aí eu não sei se a gente pode pôr essa restritiva, mas indicando que vai ser feita por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e não a gosto das empresas, onde as empresas querem fazer e onde possa ter algum interesse mercantil por elas, né? E o doutor Marcelo colocou aqui, em casos onde for possível, o mais próximo da área degradada. Eu estou dizendo em casos possíveis até, doutor Marcelo, porque a gente sabe que tem alguns condomínios que são realizados em áreas já arborizadas e zona sul, zona valorizada, o que inviabilizaria, às vezes, você fazer uma compensação numa área mais distante um pouco. Então, quando for possível, também que seja feita a compensação na área mais próxima do local. Preferencialmente em áreas públicas, né? Em áreas públicas. Áreas verdes no loteamento. Eu acho que a gente pode até colocar a palavra áreas públicas, nem preferencialmente, que seja feita indicação em áreas públicas, né, indicadas por técnicos da Secretaria. Dá para fazer uma emenda nesse sentido? Então, aprovado pelo... Oi, Celso. Ali no final da Avenida 13 de Maio, atrás do comercial, você já notou que parece um bosque ali? Plantaram, ficou bonito ali. Bonito, mas... Perigoso. Perigoso. Você passa ali de noite ali, é totalmente escuro. Ficou muito escuro mesmo. Não tem como, não tem um caminho, não tem uma calçada, não tem nada. Preencheram totalmente a praça ali. Exatamente, fizeram de uma maneira totalmente desordenada. E está lá hoje. As árvores já estão lá com 2 metros, 3 metros praticamente de altura. Mas quem que passa por ali? Marcelinho lembrou, na mesma época, ali na entrada do Quintino 1, indo pela Avenida Brasil, também ali não é uma rotatória, como é ali, é uma área irregular, mas igualzinho também. Durante o dia é muito bonito, à noite é muito perigoso mesmo. Exato, é um convite para alguém ser assaltado, né? Então, mais critério. Aperta aí, Toninho, o botão. Eu gostaria de fazer uma observação, porque assim, se colocar em área pública, o que aconteceu na nossa região foi espaço público, né? Mas espaço público que a Associação de Moradores lá tinha outro planejamento para aquela área. Entendi. Entendeu? E sem discutir com a... Sem dialogar com a associação que tinha um planejamento. Somos favoráveis à revitalização do ambiente, a compensação. Mas nos espaços que pertencem à associação, ao espaço onde as pessoas moram, tem que ser dialogado com a Associação de Moradores, porque lá foi construído em área pública. Só que não fizeram observação nenhuma. Qual que era o projeto que a Associação de Moradores tinha, quais eram as reivindicações, e acontece isso. A mata está ficando fechada, atrás é a escola, do Portal do Alto, e na frente é a igreja, onde tem vários acessos. Tem a igreja católica e na esquina tem uma igreja evangélica. Tem um acesso de pessoas, e como a mata está ficando muito fechada, fica muito escuro. Então, não tem processo, não dá para fazer o calçamento no meio dessas árvores, para as pessoas poderem participar. Espaço. Não tem espaço. E não tem espaço para fazer a iluminação. Então, é espaço público. Agora, se as empresas estão construindo, eu estou aqui pensando, não necessariamente, se elas estão construindo no espaço, naquele espaço que eles estão construindo, eu penso que, independente de ser público, tem que haver um reflorestamento ali.
Ele tem que ter um planejamento no reflorestamento da região já calculado com o desmatamento da área ali previsto. Não que seja necessário um espaço público, senão a gente acaba cedendo um espaço onde a população poderia construir escola, outras coisas, só para a questão da compensação ambiental. Entendi. Eu peço licença, 30 segundos, que eu acho que essa ideia pode ser incorporada na emenda, na futura emenda, para se preocupar de que o reflorestamento, né, a compensação da degradação, ela seja efetivada, mas ela seja efetivada também precedida de um projeto urbanístico, de um projeto técnico de viabilidade, para que não ocorra nesses vários locais em que foram mencionados aqui, realmente a compensação, o replantio, só que um replantio de maneira desordenada, que embora cumprindo o reflorestamento, a compensação, ele é implementado de uma maneira desorganizada que passa a ser, desculpe a expressão, talvez até um desserviço. Muito bom. Muito boa a intervenção, doutor Marcelo. Andréa. A única coisa que eu gostaria de complementar, muitas vezes as associações de bairro, elas buscam áreas que tenham interesse para a população, mas muitas vezes esse não era o destino oficial da área. Então, muitas vezes uma área verde, ela é para ser construída uma praça, por exemplo, tem que ter realmente um projeto da Secretaria de Meio Ambiente. Mas, às vezes, a área é uma área institucional ou tem outra finalidade e a própria associação de bairro está querendo dar uma finalidade diferente do que a prevista em lei. Então, também tem que ter esse cuidado. Então, acredito que o termo correto seria área verde pública, né? Não só área pública, para não ter nenhum tipo de Entendi. Para não ter desvio de áreas também. E só gostaria de colocar mais um ponto. A gente, infelizmente, não contou com nenhum representante dos órgãos que o vereador convocou. Mas seria interessante, acredito que seria para agregar para a discussão, que eles mandassem um parecer, né, do que eles acreditam que seja ideal, que se esse projeto está ok ou não, se poderia ser alterado de alguma forma, porque, querendo ou não, a gente está aqui sem ter uma visão técnica de como isso seria implantado, né? Se isso alteraria de alguma forma significativa, se seria bom ou se seria ruim. Minha visão é que seria bom, mas um técnico da prefeitura teria capacidade suficiente para me esclarecer se seria legal ou não. Então, de repente, enviar uma solicitação, um ofício, para que eles se manifestassem por escrito, pelo menos. É uma pena que eles não estão aqui, né? Porque eles foram convidados e eu queria lembrar, naquele dia daquela reunião também, eles não estiveram, né? Tinha 2 representantes da CPFL, no início eu até achava que um fosse da municipalidade, mas depois eu percebi que eram os 2 da CPFL e, infelizmente, mais uma vez, a prefeitura não veio. Nós fizemos recentemente uma série de audiências públicas para a questão do Lar Santana. Algumas secretarias, a Secretaria de Governo sempre esteve representada, mas algumas secretarias que eram imprescindíveis trabalhar na ocupação daquele espaço, nunca vieram e nem mandaram representantes. Por exemplo, a Secretaria da Cultura, que poderia brigar por aquele espaço, não esteve representada aqui em nenhuma vez, a não ser pelas próprias funcionárias que lutam e que gostam daquele espaço e acabaram vindo nessas audiências. Nós tivemos também... A última audiência pública foi, depois do Lar Santana, não, a primeira audiência pública, a audiência pública que a Maria Silvia e a Cidinha estavam, que era do Cidade Limpa. Nessa, sim, nós tivemos aí a presença de interessados da Secretaria da Fazenda, da Secretaria do Planejamento, inclusive com uma fala muito boa do Lanchotti, da Secretaria do Planejamento. Então, a gente vê que a audiência ela produz mais quando ela tem representantes do poder público, né? Porque eles podem mostrar um contraponto. Nós vamos, então, deliberar nesse sentido, mas só também nós consultamos alguns técnicos da Secretaria antes de criar a lei, e eles disseram que muitas vezes eles ficam engessados, né, em não poder... Muitas vezes, por exemplo, nessa autorização da CPFL mesmo, eu não sei qual foi o técnico que fez a liberação, mas foi totalmente equivocada, porque nós já temos uma lei que fala que são 25 árvores plantadas por árvore extraída. E, nesse caso,
as árvores não foram nem plantadas e nem foram 25, foram 10 árvores, mudas dessas árvores doadas. Então, a gente, como eu disse no começo, a Maria Silvia reafirmou também, outras pessoas aqui já falaram, boa parte dessas mudas foram perdidas antes mesmo de sair do horto municipal para a população. Só mais um adendo, acredito que a legislação municipal também está defasada, porque a própria legislação estadual ela é ainda mais restritiva. Você tem que plantar, quando é acima de 100 mudas extraídas, acima de 1.000 mudas, como foi o caso, teria que plantar 40 mudas para Olha isso. Então, a legislação municipal ela já está defasada em relação à estadual. Então, precisaria ser adequada nesse sentido. Inclusive, a própria resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, ela fala corretamente como tem que ser feita a compensação ambiental. Então, por que o município não tem uma legislação nesse sentido? Né? Fica a critério de qualquer um, a critério do técnico da Secretaria de Meio Ambiente, dizer como vai ser feita a compensação. É uma lei muito, fica muito ampla, vaga, fica né? vaga. Né? Então, é muito complicado você não ter uma especificação. Ainda assim, se for pensar que o técnico aqui do município, então, deu uma autorização que está conflitante com a legislação estadual. Olha isso. Bom, mais alguma coisa? Cidinha, pode ficar à vontade. Só apertar e segurar o botão. Alô? Eu não sei se a pergunta que eu vou fazer tem alguma coisa a ver com relação a essa mudança. Mas as pessoas, às vezes, se reúnem e pegam uma área que é pública e começam a plantar, fazer plantios, né, para evitar que aquilo vire um matagal e que vire esconderijo de pessoas que não estão com boas intenções. Lá no Parque das Andorinhas, perto da casa do meu pai, bem atrás, tinha um mato, o pessoal se juntou, limpou o mato, e aí veio a prefeitura e plantou lá, acho que 60, 70 mudas de árvores, numa espécie de um triângulo assim. Bom, não deram nenhuma manutenção, quer dizer, gastou-se com plantas, né, funcionários para fazer isso, e as plantas morreram, porque plantaram numa época errada. As que sobreviveram foram os poucos vizinhos que se deslocaram um pedaço, carregando água em balde e colocando. Bom, meu irmão plantou mais de 40 mudas de ipê, de todas as cores. Aí aparece, cresceu um mato, mas não estava ainda muito alto, e chega um trator lá um dia, entrou e acabou com tudo, não chamou nem um vizinho, nem nada, e viram que estavam plantadas. Então, um trabalho da própria população, e que, não sei se tem que fazer uma ressalva num código, né, de ter esse diálogo antes de fazer uma coisa dessas. Até meu irmão ficou super chateado com aquilo, porque ele plantou aquelas mudas, né, tanto tempo, tratou, jogava água todo dia. No que estava plantado, elas já estavam mais ou menos desse tamanho, chegou e fez uma coisa dessas. Isso eu acho um desrespeito, uma falta de respeito com a população, que procura melhorar. Cidinha, você tem toda a razão. Boa parte dessas árvores que foram cortadas na Avenida General Euclides Figueiredo foram plantadas pela própria prefeitura, uma parte delas até pelo professor Gilberto Abreu, quando foi secretário do Meio Ambiente, atendendo um pedido da Associação de Moradores, né, a associação pediu para ele foi lá e plantou algumas árvores ali, e eram árvores de tamanho médio, não eram de grande porte, como eles alegam, e outra boa parte, através de um trabalho que nós fizemos lá, recentemente, plantamos 111 mudas de árvore naquela avenida, solicitando, antes do plantio, a indicação da própria Secretaria do Meio Ambiente, qual seria a árvore ideal para plantar naquele local. E várias dessas árvores foram extraídas, né? Então, a própria Secretaria erra. E muitas vezes acontece isso, de uma pessoa ir lá, plantar, e a máquina, ou para limpar o mato, ou alguma coisa, e vai e corta de qualquer forma. Deixa eu te falar, esse assunto
ele acaba fugindo um pouco do objeto, mas ele pode ser objeto para uma nova lei, e até a gente poder chamar uma nova audiência pública para discutir. É muito legal isso, nós já vamos também considerar essa sua intervenção e pensar em algo para evitar que coisas aconteçam nesse sentido. Foi plantar, ele procurou a Secretaria do Meio Ambiente. Também procurou. Procurou. Ele não fez assim da cabeça dele, né? Então juntaram lá 3, 4 vizinhos e reflorestaram essa área, né? Porque ela é ocupada por eucaliptos, imensos eucaliptos. Ali não tem o tamanho da árvore neste local, não tem problema porque não tem fiação que passa ali, sabe? Então ele procurou a Secretaria do Meio Ambiente. E foi difícil na época, até ele ficou sem entender o que é que ele podia ou não fazer, porque não dão uma solução assim, ó, faça isso ou faça aquilo. Felizmente hoje existe algumas informações que quando elas são corretamente passadas para as pessoas, isso pode ser evitado, né? Eu me lembro que eu era pequeno e cresci ali no Quintino 2, nós tínhamos árvores lindas ali, porém, árvores que não eram indicadas para aquele lugar, principalmente as 7 copas. O Dr. Marcelo morou no Quintino 1, e ele sabe que aqui o Quintino 2, Simeone e Quintino 1 tinham muitas árvores 7 copas, que eram lindas, abriam aquelas copas, mas eram muito altas, e nós tivemos problemas com fiação de quem plantou do lado da fiação, e de quem plantou do outro lado nós também tivemos problemas de árvores que acabaram caindo em algumas residências ali. Então, hoje as pessoas indicam melhor, se bem que a cidade perde muito, né? Porque nós não temos aquela, por exemplo, o IP é lindo, né? E o IP deixa qualquer região da cidade mais bonita. Só que ela tem uma série de restrições, mas muitas vezes isso não chega nas pessoas. A gente precisa fazer chegar nas pessoas e o poder público assumir a responsabilidade de quando ele autoriza algo em determinado espaço, ele também é responsável pelo crescimento daquela árvore. Mais alguém querendo falar? Não, pode falar, não. Pode falar, Maria Silvia. Só estou perguntando se tem mais alguém, que aí eu faço a última inscrição e falo depois de você. Só para a gente... Tudo bem, a Madalena... Então, deixa a Maria Silvia falar e você falar na sequência. Maria Silvia, não ia te interromper. Perguntei se tem mais alguém para a gente fazer a inscrição e a gente encerra. Andréia também. Então, tá bom. Eu só queria fazer uma pergunta. Caso aconteça nos próximos dias essa tentativa de extração, o que a gente pode fazer? Quem a gente pode recorrer? Se a Câmara vai dar algum respaldo, orientação? Olha, diante da autorização que já foi feita pela Prefeitura, nós tivemos um vereador, um colega aqui, que chegou a entrar com uma ação e ele não conseguiu a medida liminar porque a Prefeitura já fez isso. Então, o que a gente quer proteger para que isso não ocorra mais. Mas eu tenho ido em todos os lugares que tem acontecido, tenho feito registros e nós vamos continuar protestando. O Steve estava me lembrando aqui, nós fizemos vários requerimentos, né, Steve? Durante todo esse processo, nós fizemos vários requerimentos. No dia da audiência, também, eu não sei se você lembra, eu fiz um pedido para os técnicos que estavam aqui, que já que a CPFL, eles mesmos, não conseguiram responder uma série de questionamentos, por exemplo, por que eles só compensaram com 10 mudas, o que deveria ter sido feito o plantio com 25 árvores. No final eu falei, olha, até para evitar um maior prejuízo para a cidade, eu sei que eles já extraíram muitas, naquela época eles estavam calculando que eles já tinham extraído mais ou menos entre 700 e 800 árvores. Então, quer dizer, estava na metade, né? Eu falei, então, vamos assumir um compromisso aqui, vocês param isso agora, a gente discute. E depois que discutir, se for o caso, vocês apontam onde tem que fazer e façam depois, mas vamos discutir. Ele falou que ele não tinha autonomia para firmar aquele compromisso. Infelizmente, ele não tinha autonomia. Então, eles continuam cortando. Depois daquilo, tinham até dado uma parada, mas aí chegou a notícia para a gente que semana passada foi o Parque dos Pinos, semana passada o Heitor Rigon, essa semana, hoje, no Parque dos Pinos e outros locais. Só para vocês terem uma ideia, só vou falar da Zona Norte e Zona Oeste aqui. A doutora Nadira Aguiar, Avenida General Euclides Figueiredo, Via Norte, Ivo Pareschi, Heitor Rigon, Parque dos Pinos, subindo ali para o Marinsec também, Valentina Figueiredo também, nós tivemos extrações.
Então, quer dizer, essas extrações não foram em poucas localidades na cidade, muitas localidades. Eu só queria dar uma informação, que isso aí foge um pouco do projeto, mas referente à última audiência que nós tivemos de Cidade Limpa. Eu não sei se o vereador lembra, mas um técnico da prefeitura, responsável pela Secretaria da Fazenda, deu uma informação que esse projeto Verde Cidade, existia, ele ainda estava em vigor e que era muito fácil, era só procurar a secretaria. Eu tentei fazer esse caminho, passei de secretaria em secretaria, da Fazenda, da Infraestrutura, do Meio Ambiente, um jogava para o outro, ninguém sabia quais os critérios, até que uma funcionária de carreira me informou que eu teria que ir ao poupa-tempo, levar a nossa razão social e um croquis, etc. E eu questionei alguns comerciantes que ocupam os canteiros centrais das avenidas e que eles têm autorização e não existe contrapartida. Eles põem aquela plaquinha, o mato está enorme e a contrapartida seria manter aquela área ou fazer uma pequena urbanização. Eles não souberam me responder. Então, quando eles afirmam que esse projeto Verde Cidade ele existe, está funcionando, isso está regulamentado? Não é verdade. Mentira, você está corretíssima. Inclusive, eu falei para ele, eu desafiei ele no dia e o legal é que você tentou fazer e não conseguiu, uma resposta para o que a gente já afirmava lá. Obrigado pela informação, Márcia. Madalena. Eu queria falar sobre a gestão democrática, né? Que a gente fala tanto em gestão democrática, a população participando, e que momento que a população vai participar, né? Nesse projeto que você está colocando aí. Se, por exemplo, a gente tem uma sociedade organizada naquela região, por que não consultar essa sociedade antes de colocar, viabilizar essas áreas, né? Eu acho que seria importante colocar isso. E mesmo porque a gente está percebendo aqui que a lei ambiental estadual é mais ampla do que a nossa, que teria que ser maior, né? Ou você faz mais de 25, né? Menos nunca, porque o município tem que ser maior, mais abrangente ainda do que o Estado. E nós não temos, você vai buscar isso em algum lugar, ninguém sabe. Até quando, né? A gente vai, tá bom, é assim mesmo, tchau, muito obrigada por você me tratar mal. De repente, eu acho que tem que mudar isso, né? Entendi. Porque somos nós que fazemos a cidade. Eu acho que não tem que chegar numa secretaria e falar que não funciona e você virar as costas e sair. Não é por aí. Eu acho que eles têm que ouvir, que a gente tem que ser respeitado e a lei tem que estar a nosso favor. Tá certo. Vamos ouvir a sociedade organizada. Se o grupo está organizado, sabe o que é melhor para aquela comunidade, por que não ouvir? Porque o técnico que parece não sabe nada e vai lá e autoriza tirar tantas árvores e não repor mais nenhuma. Até quando a gente vai deixar isso, né? Eu acho que tem que mudar. Né? E a gente está com vontade que a coisa mude mesmo. Né? Tá certo. Tá certo. Excelente intervenção da senhora, dona Madalena. Só a primeira parte, quando a senhora fala quando a população vai ser ouvida, no caso desse projeto de lei, é hoje. Né? Nós estamos hoje por conta desse projeto de lei especificamente. Mas o que eu noto aqui é que a população quer discutir outras questões do nosso Código de Meio Ambiente também. E nós podemos ter essa oportunidade. Eu só queria discutir também antes com a Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo vereador Marcos Papa, com os outros vereadores, porque nós estamos vivendo um momento muito importante da cidade, onde nós estamos discutindo o plano diretor. E o plano diretor, depois do esqueleto do plano diretor, ele tem as suas ramificações. A lei de uso e ocupação do solo, a lei do mobiliário urbano, e a gente pode discutir logo depois, já adaptado ao novo plano diretor, o nosso Código do Meio Ambiente e discutir com a sociedade. Mas a ideia da senhora é excelente. Doutor Fernando queria falar. Boa noite a todos. Só gostaria de ressaltar um detalhe, até levantado pela maioria, que é a falta de informação. Nós aqui da Câmara, que na condição de funcionário, até o vereador Maraca, a gente tem o papel de fiscalizar os atos executivos, mas fica inviável essa fiscalização sem uma transparência. Não sabíamos que haveria essas extrações, por exemplo, na General Cris Figueiredo, e ficamos sabendo junto com a população. Então, e há uma lei municipal que está em vigor desde 2014, que trata da questão da transparência. Então, a gente está trazendo no bojo do projeto, ressaltar o cumprimento dessa lei, mas fica uma sugestão até levantada pelo vereador Maraca no gabinete há pouco, que as compensações, quando realizadas, também
passem por esse processo de transparência. Que nada adianta compensar, né? Plantar, esquecem desse plantio e ele não tem nenhum andamento. Acaba não sendo realizado. E automaticamente essa publicação vai motivar a própria municipalidade, o Poder Executivo, em estar acompanhando o andamento desses plantios, como foi alguns casos aqui, que irregulares em questão de distância, em locais inapropriados. Até uma sugestão, talvez, dependendo da quantidade de árvores a serem extraídas, talvez colocar um critério, não sei, que se escute também a associação de moradores do bairro, conforme sugerido, né? Eu não sei se estudar a questão de constitucionalidade desse ponto, mas que não se autorize a extração sem estar ouvindo a comunidade. Óbvio que tem questões legais que envolvam, mas eu acho interessante que, existindo associação de bairro, é claro, entenda a associação de bairro, que se discuta com a associação anteriormente à extração, como estamos sugerindo no projeto, que as extrações, as autorizações e as publicações antecedam as extrações. Para quê? Para que tenhamos mecanismos de fiscalizar o Poder Executivo. E nada adianta a gente ter esse papel constitucional imposto e que não consigamos efetivar. Por quê? Porque não há transparência por parte da Prefeitura. Então, acho que essa é a minha ressalva, vereador. Muito bom, muito bem colocado também. André tinha pedido também a palavra. Eu ia falar justamente em relação ao plano diretor, que ele vai vir para a Câmara e, na sequência, o Código de Meio Ambiente já está na lista de É uma das peças revisões. que serão revistas. Então, a minha dúvida é se esse é o tempo de fazer essa alteração ou se o ideal seria colocar inserir como sugestão no tempo da revisão. Né? Essa é a minha única dúvida. Nesse caso, nós até tínhamos discutido também com os técnicos da Prefeitura e com outras pessoas, sim, por conta do prejuízo que nós já estamos tendo. E a gente sabe que as discussões do plano diretor e de suas peças a posteriori, elas podem levar aí 2 anos, talvez um pouco mais e tal. Então, a gente vai ficar nesse período à mercê dessas pessoas que, entendendo a vontade da gente em mudar, podem querer acelerar alguns processos de extrações. Então, nesse caso, até para a gente proteger o que a gente tem, a gente acha que é importante. Mas foi boa o seu comentário também. Pessoal, eu vou encerrando aqui. Tem mais alguém que queira fazer uso? Quero agradecer muito a todos, agradecer ao doutor Alexandre aqui atrás, que está elaborando a ata, toda a nossa assessoria, a assessoria de todos os vereadores aqui presentes. Eu vou falar os vereadores, tá? Estou vendo aqui o Maurício Gasparini, estou vendo o Marinho Sampaio, estou vendo o seu Nelson, Marcos Papa, muito bem representados aqui. A Dona Madalena, Toninho, a Cidinha, a Maria Silvia, muito obrigado também a vocês pela participação. Nós estamos aqui num número reduzido de pessoas. Eu gostaria muito que hoje nós tivéssemos a população em peso aqui participando. Nós contamos aí com alguns canais de rádio, TV divulgando, mesmo assim o número é pequeno, as pessoas estão... nós passamos por um período em que as pessoas perderam a vontade de participar desse tipo de audiência pública. Nós estamos resgatando essas pessoas e tomara que na próxima nós tenhamos mais pessoas. Até aproveitando, eu estou sendo muito cobrado aqui por todo mundo, que eu estou marcando audiências públicas com essa rotina, porque é uma forma que a gente tem de discutir. Hoje um vereador me deu uma bronca que eu marquei a próxima audiência pública, mas é um tema que não pode esperar, na próxima segunda-feira, que é Dia dos Namorados, no dia 12, né? E aí eu levei uma bronca, mas na brincadeira, né? Maraca, no Dia dos Namorados e tal, mas no dia 12 eu queria convidá-lo a todos. Nós vamos discutir aqui essa questão que eu considero muito grave, a vontade do governo em fechar a UBS Central e transformá-la numa AME. Eu tenho certeza que a AME é necessária em Ribeirão e é muito bem-vinda, mas a gente fechar a UBS Central, que é uma referência muito grande para todos e uma necessidade para alguns bairros mais afastados, eu vou citar um exemplo rapidamente, porque isso não vem ao caso hoje, mas quem mora no Ribeirão Verde, ele tem que usar a UBS do Quintino 2.
Então, quando uma ambulância vai buscar, ela desloca a pessoa para o Quintino 2. Só que quando a pessoa vai de ônibus, ela não vai para o Quintino 2, porque não tem ônibus do Ribeirão Verde para o Quintino 2. Ela vai para o centro e usa a BDS Central. Quem mora em Bonfim Paulista tem que usar a UPA da 13 de Maio. Se ela for removida por uma ambulância, ela vai para a 13. Mas se ela for de ônibus, ela vem para o Central. Se nós passarmos mal aqui hoje, nós seríamos atendidos em 3, 4, 5 minutos ali no Central. E a gente sabe que muitas pessoas não sabem nem onde fica a Cuiabá, que vai ser a UPA da Cuiabá inaugurada. Então, e nós tínhamos, antes da reforma da UPA da Cuiabá, nós tínhamos 2 unidades. Nós tínhamos a UBDS da Cuiabá e a UBDS Central. Hoje, a Central está atendendo toda a demanda que era da Cuiabá. Se você inaugura a UPA da Cuiabá e joga a demanda da Central junto com a UPA da Cuiabá, não adiantou nada. Nós estamos perdendo um posto de pronto atendimento. Então, o que nós estamos chamando a atenção é isso, a necessidade de manter essa UBDS Central. Nós sabemos e não queremos perder a AME, mas precisamos procurar outro local. Não dá para a gente pensar em fechar a unidade de pronto atendimento aqui do centro, que é referência para muitas pessoas, e aí foi a primeira unidade de pronto atendimento de Ribeirão Preto. Teve uma época que era só ela, a cidade inteira vinha para cá. Então, eu estou já colocando aqui, nem deveria estar fazendo isso, colocando o meu ponto de vista. Oi? Que horário que é? Mesmo horário? 18h30. 18h30. Oficialmente no Diário Oficial hoje, o Steve confirmou, nós pedimos para publicar, já está publicado no Diário Oficial do município. A convocação. É oficial agora, a convocação. Convocação é oficial, segunda-feira que vem, às 18h30, aqui na Câmara. Mas nós vamos fazer na sala de comissões. Ainda bem que eu tenho vocês duas como testemunha, que nós fizemos uma audiência na sala de comissões e não coube todo mundo. Então, estou preferindo fazer aqui. Às vezes as pessoas falam assim, Maraca, no dia do meio ambiente, a gente podia poupar e ter feito essa reunião lá na sala de comissões. Mas a gente não imaginava que seriam poucas pessoas. A gente, até para não correr o risco que a gente teve lá, né, a gente trouxe para cá. Mas a próxima vai ser lá na sala de comissões. Pessoal, muito obrigado a todos, obrigado pela participação de vocês, obrigado aos servidores aqui da casa, TV Câmara, a imprensa que participou, doutor Marcelo, doutor Fernando, na pessoa do Steve, a todos os nossos assessores parlamentares aqui, o Alexandre, doutor Alexandre Assolini também. Muito obrigado a todos e, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa audiência pública.